Mais uma vez, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, dessa caminhada que nós estamos prosseguindo rumo a Canaã Celestial, ainda tem muitos que não estão entendendo perfeitamente o que significa esta caminhada, o que significa o que é ser igreja, o que significa o que é ser família. Mas a gente não pode nem nos escandalizarmos, porque temos a palavra de Deus nos orientando, nem nos preocuparmos, porque Deus, Ele é fiel à sua palavra. A sua justiça e o seu juízo permanece e permanecerá até o fim. E isso traz para aqueles que verdadeiramente quer ser essa igreja, quer ser essa família, suportar e vencer aquilo que nessa caminhada é enfrentada, sabendo daquilo que lhe espera. O tema que Deus traz para a gente hoje, que é a missão da família e da igreja para vencer, é seguir Jesus. A missão da família, da igreja para vencer é seguir Jesus. Mas esse tema ele deve ter uma ênfase mais profunda para aqueles que ouvem, que não é só dizer, eu sigo. É na sua prática de atitude e comportamento que você diz se você segue ou não. Porque Jesus é o modelo perfeito para a família e para a igreja. Hoje, irmãos, a gente pode encontrar muitos crentes que não quer ouvir palavras que possa querer lhe corrigir. Hoje você pode encontrar, mas se a palavra não nos corrigir, como podemos herdar o reino dos céus? Se somos pecadores, se somos limitados, se somos fracos e pequenos. Então, queridos, temos que acordar. É hora de se acordar. É hora de acreditar e confiar, não para ser um mero membro de uma igreja ou ter um cargo dentro da igreja, mas ser um servo do Senhor Jesus Cristo. Ser uma igreja viva, verdadeira, dinâmica e santa. Vocês vão lembrar quando Paulo fala em Efésios capítulo 5, que essa igreja precisa ser sem mácula e sem ruga. Uma igreja imaculada. É o que a gente precisa, enquanto é tempo de entender, tomar as posições. Não temos que estarmos horrorizados, ou desesperados, ou angustiados, por situações. Quem tem barba é isso, o cabelo entra na boca. Não é? Então, queridos, porque nós temos um Deus que é fiel. Um Deus que, Ele não passa a mão na cabeça de ninguém. É um Deus que é justo e santo. É um Deus que é verdadeiro. Ou a igreja hoje que diz que é de Cristo toma uma posição perfeita, ou a família que diz que é de Cristo toma essa posição perfeita, ou apenas vai se tornar um mero frequentador de uma igreja. Não é hora de brincadeira, porque Deus não é de brincadeira. O momento é muito mais sério do que aquilo que a gente possa querer imaginar. Você sabe muitas das vezes que o homem mesmo crente, ele não gosta de ser chamado a atenção. Mas a gente deve entender que quando nós somos chamados a atenção por Cristo, pela sua palavra, é bênção. É bênção. Porque a correção é para a vitória. A prova é que as Escrituras deixam claro que Deus só corrige aquele que ama.
Como eu não posso aceitar a correção de Cristo se é uma declaração de amor que Ele tem por mim? Porque se Ele não me amasse, não me corrigisse, eu ia arder no lago de fogo e enxofre, porque ia continuar no erro. Mas hoje, queridos, é difícil a gente encontrar aquele que queira um lugar que o Senhor é verdadeiramente presente no poder da sua palavra. Porque muda, porque transforma, porque liberta, porque dá a salvação. Jesus falando, registrado por Mateus no capítulo 8, eu falei hoje, capítulo 8, nos versos 18 a 22, o que está escrito é que como nós devemos e precisamos seguir a Jesus Cristo. Não é aquilo que você entende ou que você quer para você, é aquilo que Deus ensina. Ele é o mestre, Ele é o Senhor, Ele é santo. E uma igreja vencedora, ela tem que seguir Jesus. Uma família vencedora, ela tem que seguir Jesus. Incomoda, vai incomodar. Vocês vão lembrar de João 6, quando Jesus pregava ali nos montes. O discurso de Jesus não foi fácil para que eles ouvissem. Jesus vai tratar do pão que desceu do céu, ali em João 6. Eles não entendiam porque ele não queria o pão que desceu do céu, ele queria um pão para encher sua barriga. E Jesus prega com grande veemência, com intrepidez, incomodou eles. Veja, queridos, para nós hoje, como essa família, essa igreja que somos, nessa geração, eles começaram, não aguentaram, o discurso foi duro, a pregação foi forte, eles não entenderam o que era que Jesus queria deles. Jesus queria viver com eles eternamente, mas como Jesus é santo, eles precisavam ser santos, e essa palavra é o caminho da santificação. Incomodou até os apóstolos que ali estavam, Pedro e os outros, que chegaram para Jesus e disseram: Jesus, o teu discurso está duro, o pessoal está indo embora. Uma história conhecida. Mas Jesus não pensou duas vezes para dizer aos seus próprios apóstolos e discípulos: quiser seguir, siga eles. O amor está na vida de santidade e pureza, de lealdade e fidelidade a Deus. Não pense que é nos dízimos e ofertas, é na sua obediência a Deus, fazendo a vontade de Deus. É o que nós, como essa igreja, como família de Deus que nós somos, para vencermos, só seguindo Jesus. Não tem outro caminho para a vitória a não ser Jesus Cristo. Então vocês vão entender que a coisa é mais séria do que a gente pensa. A conversão de uma pessoa tem que ser genuína, de um crente. Não é se converter em partes, ou não querer aceitar palavras que muitas das vezes lhe traz para o seu bem. Ou vamos tirar muitas das vezes, todas as vezes que a palavra de Deus chega a nós é para o nosso bem. E a consciência nossa é que precisa estar certos de que só seguindo Jesus é que alcançamos a vitória, é que vencemos. Queridos, a gente sabe que toda a humanidade já ouviu em parte, irmãos, como é difícil para os dias que vivemos, principalmente no meio cristão, o sincretismo religioso, as heresias, porque o homem que cria nos seus pensamentos, e tudo isso traz prejuízo
para a igreja e para a família. Se é seguir Jesus, Jesus é a palavra, não tem como criarmos invencionismo. Nós temos que viver o que está escrito. Você pode ouvir em muitos lugares denominacionais, em questões de denominações diferentes. Deus mandou lhe dizer isso, Deus mandou lhe falar isso. Jesus, quando falava e pregava, ele dizia: está escrito. Está escrito. Porque o que está escrito é para todos. Não é individualmente para alguém. As profecias se encerram em Apocalipse capítulo 22, verso 21. Não é profecias inventadas de homens. Esse é o zelo para a família e a igreja vencer. Seguir Jesus. Seguir Jesus. Então, queridos, o ministério de Jesus Cristo, claro que vocês têm consciência disso, e se nós temos consciência, temos que viver, porque senão o preço vai se tornar mais caro. É o modelo deixado para todos aqueles que seguem a Jesus Cristo. O ministério de Jesus Cristo é o modelo para todos aqueles que querem verdadeiramente seguir Jesus. Nós não estamos dentro de uma igreja de Cristo apenas por ser um mero frequentador ou por status. Nós estamos aqui nos preparando para uma eternidade, para uma vida eterna. Nós estamos aqui agradecidos como igreja e família escolhida pelo próprio Jesus. João 16,15. Que não fomos nós que escolhemos Jesus, foi Ele que nos escolheu. Então, meus queridos irmãos e amados, a hora está se tornando cada dia mais próxima da grande parousia. E o momento é da gente nos aperfeiçoarmos cada dia, nos prepararmos. O mundo tem crescido em mentiras, enganos e falsas doutrinas. Se nós não nos prepararmos, estamos correndo muito risco. Se não buscarmos conhecimento, não sermos submissos àquilo que é determinado por Deus. É como diz um adágio popular. Minha mãe era a mulher que mais falava adágio. E quando eu dizia a ela que eu ia dizer na igreja que ela tinha um livro grosso de adágio, ela: rapaz, não diga não, fale não. Eu digo: eu falo. Brincava com ela. Então, se nós não tivermos essa consciência de como igreja que somos, assim temos tão felizes, né? De saber que somos a igreja de Cristo. Nos sentimos tão felizes de saber que somos família de Cristo. Mas se não seguirmos Jesus, não vencemos. E o adágio que eu ia falar da minha mãe era isso. Essa história de nós estarmos simplesmente dentro de uma igreja e querendo fazer o que a gente mais deseja. Não o que Jesus ensina, que é o mestre, que é seguir a Ele. Minha mãe dizia: é nadar, nadar e morrer na beira da praia. Quer dizer, é estar dentro de uma igreja e ir para o inferno. É o que nós precisamos ter esse cuidado hoje. Essa preparação é justamente para o livramento da mentira e do engano, para não contaminarmos com a mentira, com a falsa doutrina, ou até com aquilo mesmo que nós desejamos ser. Meus queridos, assim nós, como somos esse, podemos afirmar, espere em Deus, ser seguidores, devemos atentar, que também, irmãos, não será fácil para essa nossa caminhada, e principalmente para a liderança de uma igreja. Ou ela toma a posição de ser um líder de Cristo, seguindo a Cristo,
ou não consegue vencer. Hoje existe muita facilidade a respeito do Evangelho. Hoje muitos querem escolher um Evangelho light, que não traga uma doutrina que muda, que aperfeiçoa, que abençoa, que garante a eternidade. Porque tem que ser corrigido, tem que ser mudado. Muitos não querem. Muitos querem igual aquela palavra, deixa eu ver, a irmã Roselane lembra. O crente Raimundo, o que quer dizer? Está vendo como ela sabe? Um pé dentro da igreja e outro no mundo. Quer dizer, eu sou de Cristo, mas também sou do mundo. Eu sou de Cristo, mas gosto de fazer algumas coisinhas lá de fora. Não é assim que Jesus ensina para seguir a Ele. É uma vida completamente transformada. E aí veja a importância, queridos, que nós temos que lutar, como eu falei, que é difícil, que a gente precisa ter uma liderança segura dentro de uma igreja. Se queremos abençoar as famílias, se queremos que essas famílias sejam vencedoras, se queremos que essa igreja seja vencedora, é preciso seguir Jesus. Ele é o mestre, Ele é a palavra, Ele é o verbo divino. Caso contrário, vamos ser, como disse a irmã Rosilane, nossa diaconisa, crente Raimundo, um pé dentro da igreja e outro no mundo. Esses não são seguidores de Jesus. Esses não estão se preparando como Jesus ensina para a sua vida eterna. Porque a vida eterna preparada por Jesus é de abundância, é de vitória, é de alegria permanente. Então, queridos, muitas coisas poderemos enfrentar. A gente tem que ter também essa consciência. Eu vou falar muito essa palavra, que é o psique. A nossa consciência. Que é preciso seguir Jesus. É preciso, queridos irmãos e amados, porque sabendo que vai enfrentar qualquer situação na área da vida. É o que eu sempre comento aqui com a igreja. Eu disse que não era fácil, né? Eu oro muito para a glória do Senhor Jesus Cristo, pedindo paciência, mansidão, controle, domínio próprio e temperança. Por quê? Porque grandes enfrentamentos e desafios nós enfrentamos no dia a dia. Seja dentro da igreja, seja dentro da família, seja na comunidade, seja no trabalho. É muitos desafios. E é preciso a gente buscar no Senhor essa paciência, esse controle, esse domínio próprio. Porque seguir Jesus tem que produzir isso. Não importa se eu tenho razão ou fulano não tenha. O importa é praticar aquilo que o Senhor ensina. Irmãos, a missão não é fácil, né? Você pode lembrar, todos que estão aqui eu sei que lembram, que são estudiosos da Bíblia, lembrar, queridos, a missão de Jó, que não foi fácil. No seu ministério ele enfrentou grandes barreiras. Jó enfrentou grandes barreiras. E uma coisa interessante, em todos os problemas enfrentados por Jó, nada foi frustrado diante do propósito de Deus na vida dele. Nada se frustrou diante dos problemas enfrentados por Jó. Também nós não, é o mesmo Deus de ontem. Mas sabendo nós, por isso temos que estar preparados para isso, que vamos enfrentar até o último dia que estivermos aqui. De novo ela. Mas temos essa consciência que a nossa vitória é garantida quando seguimos Jesus Cristo.
Por mais que você tenha um momento que você chora, que você se angustia. Eu estava compartilhando com o Valneide hoje em casa, foi até logo nas primeiras horas da manhã, da angústia, que hoje é chamada de depressão. Depressão é angústia, a pessoa está angustiada, sente uma tristeza profunda. Na época não tinha esse nome, hoje é que criaram esse nome aí. Mas angústia existe, e a Bíblia fala sobre angústia. É um estado depressivo. É uma agonia no seu interior, no seu espírito. Que só Deus é a solução para essas situações. Então, queridos irmãos e amados, no capítulo 42 do livro de Jó, verso 1 e 2, está escrito assim: Então Jó respondeu ao Senhor, ouçam bem, sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos seus planos pode ser frustrados. Está vendo? O que é que traz para nós hoje? Se os dias de hoje é pior do que os dias de Jó, porque de lá para cá a iniquidade tem se multiplicado, os problemas têm crescido. Mas o que é que Jó diz? Que os planos de Deus jamais serão frustrados, que as promessas de Deus jamais falharão. O que precisamos é ter essa fé aguçada na palavra, nas promessas de Deus. Vimos aqui a nossa irmãzinha querida ali, diaconisa Rosilane, não vou falar o sobrenome, Rosilane, porque está escrito que ela falou, que Deus não é homem para mentir, que Deus não é o filho do homem para se arrepender. Deus está garantindo que o que está escrito é real e vai acontecer, e vai ser ao seu favor, vai ser para a bênção na sua vida. É Jó 42, 1 e 2. Então, queridos amados irmãos, a missão é árdua, mas nada pode nos impedir. Se vocês depois, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19 e 20, Paulo está orientando aquela igreja, justamente que aquela igreja estava já vivendo em problemas, nessa sua segunda carta, que eles passassem a ser bons administradores, bons dispenseiros. Sabe em que sentido? Diante de batalhas e problemas enfrentados, para que não caíssem. Quer ver que José sabe de qual? 1 Coríntios capítulo 10, verso 12. Veja o quanto nós temos que ter uma vigilância. Veja como nós precisamos ser bons administradores. Por que que a igreja tem um período do ano que a gente trabalha um mês sobre a mordomia cristã? Justamente para estar se preparando para aquilo que a gente enfrenta diariamente. Talvez alguém não entenda isso assim, mas eu entendo que os momentos de hoje nossos é melhor de ser resolvido do que o que eles passaram antes, os profetas, os apóstolos, porque hoje nós temos os exemplos do que eles viveram, e o Deus que eles viveram é o mesmo Deus que vivemos hoje. Então eu vejo, no meu ponto de vista, que o nosso tempo é melhor do que o deles, em questão de ter uma orientação, uma preparação maior, vendo os exemplos que os nossos irmãos viveram. E podemos ver nos nossos irmãos
muitos que não abriram mão. Se vocês já puderam ter conhecimento de como foi a morte dos nossos irmãos apóstolos, foram mortes cruéis que eles enfrentaram. Não abriram mão, não recuaram, não desistiram, persistiram. Antes de vir, eu acredito que possa já ter acontecido com vocês, porque já aconteceu comigo e nós somos iguais. O Deus nosso é o mesmo. De quantas situações de você dizer assim: eu vou parar, quero mais, chega. E vou lhe dizer do meu lado, porque de vocês eu não sei o coração de vocês. É a hora que eu digo: Satanás, você está enganado, eu vou continuar até o fim. Eu digo a ele: meu Deus, que está me ouvindo aqui agora é testemunha. Porque vem pelejas, enfrentamentos, e a gente tem que ter, olha ela de novo, consciência disso, certeza disso, mas também temos que ter certeza de uma coisa: nós não estamos sós. Nós temos um Deus que vocês ouvem também atributo dado a Ele, onipotente, único, todo-poderoso. Então nenhum que se diga Deus, que se diga Senhor, vai poder lhe vencer. Nenhum, porque o nosso Deus é onipotente, o único Deus todo-poderoso, acima de qualquer um que se diga poderoso. Irmãos, esse nosso Deus todo-poderoso é que nos protege e nos livra de Satanás, porque nós não temos poder sobre Satanás. Somos pequenos e fracos. É Deus quem peleja por nós, é Deus quem cuida de nós, é Deus quem nos guarda. Deus é onipotente. Isso nos traz segurança quando a gente vai se comportando diante do que nós aprendemos na preparação, sabendo enfrentar aquela que vem como adversidade. Porque Deus é onipotente e é o nosso Deus. Nosso Deus é invencível. Nosso Deus é invencível. E também insondável. Ninguém consegue sondar Deus. Quando você quer buscar mais Deus para conhecer, você fica com mais sede, você busca mais, porque você não consegue. Deus é insondável. Então, queridos, como a nossa missão, sendo família de Deus, a nossa missão, sendo família da igreja, sendo essa igreja, nós temos essa tranquilidade, mesmo sabendo dos enfrentamentos que vamos passar. Nós temos essa tranquilidade. Amados, acredito que vocês pensam como eu. Ser igreja, ser família de Deus, ser escolhido de Deus, é privilégio para poucos. Quantos querem sair das trevas, estão presos lá fora, não conseguem sair? E nós conseguimos nos libertar do pecado, conseguimos nos libertar desse mundo. Então, queridos, amados irmãos, ser escolhido, ser igreja, ser família, é privilégio para poucos, e nós somos esses poucos. Agradecidos. E é o que nós temos que estar preparados justamente para situações, para seguir a Jesus, não fazer o que a gente quer fazer. Porque vocês não tenham dúvida que tem muitos com o nome de crentes, mas que quer ser Deus. O diabo queria o lugar de Deus, o diabo queria ser um Deus, e perdeu a honra que tinha, como anjo de luz que era, um querubim. Então, queridos irmãos, mas para isso, amados, estar servindo ao Senhor através da sua obra é honra, é honra, é honra. Mas para tudo isso, queridos, exige de nós uma coisa:
Primeiro lugar, se a parte principal do tema é seguir a Jesus, qual é o primeiro lugar que Deus exige para seguirmos a Jesus? Obediência. Obediência. Como também coragem. Como também esforço. Nada pode, irmãos queridos, impedir que a gente sirva. Nada. Lembre disso, nada. Agora precisa ser obediente e ter coragem e se esforçar. O lado humano, numa terra contaminada do pecado, tenta impedir, mas nada pode nos impedir. Pare e reflita em alguns momentos que você vem estar vivendo. Muitas das vezes o crente quer dizer, Deus sabe de todas as coisas. Não, isso não tem problema. Se disser na minha frente, vai ouvir uma coisa. Ele sabe mesmo. Então não podemos deixar que nada impeça da gente servir, da gente glorificar a Deus, da gente agradecer a Deus. Vocês estão ouvindo minha voz? Dá para ouvir aí bem? É Deus que está me dando essa voz. Se Ele quiser tirar, Ele tira. Vê se eu tenho controle nenhum na minha vida. Vocês estão me vendo aqui eu falando, os olhos piscando? Mas se o Senhor quiser tirar minha vida aqui agora, Ele tira. Ele é dono, Ele é o Senhor. Então nada pode impedir da gente servir a Deus. Ele é o dono de tudo e de todos. O que a gente precisa ser humilde, entender. Irmãos, que às vezes eu penso no que eu vou falar, viu? Quantos que vocês já viram sair nos cacifes e dentro daquele cacife tinha algum bem material ali dentro? Que cacife é caixão. Já viu algum maço de dinheiro lá dentro? Já viu alguma casa bonita ali dentro? Você quer um exemplo? Minha mãe foi embora agora. Ficou tudo lá, os móveis, tudo, a casa toda. Eu ganhei a cadeira dela de presente. A cadeira que ela sentava quando estava no cuidados. Eu tenho a maior honra, fiquei muito feliz. Minha irmã que coordenava a situação perguntou se eu queria. Eu digo que já devia ter trazido. Porque quando eu me sento naquela cadeira eu fico tão feliz, que foi minha mãezinha que esteve ali. Uma mãe que cuidou de mim um tempo inteiro. Uma mãe que zelou por mim, que dava a vida por mim. E agora eu tenho a honra de ganhar a cadeira que ela sentava. Sinto bem, feliz, porque eu sei onde ela está. Mas uma coisa, queridos, é que ninguém leva nada. Ficou tudo dela lá. Assim a minha outra irmã, que foi logo depois, 2 meses. Meu cunhado me chamou para pegar umas coisas para doar para alguém, que ela era jovem, né? Muita coisa, as bolsas bonitas, tudo. Eu ainda nem fui. Ele já me chamou para ir buscar. Só não dá para trazer uma roupa para a senhora, que ela era grandona. Se a senhora vestir, vai ficar perdida dentro da roupa. Mas, querido, só para a gente entender, como igreja, como família, a nossa missão é seguir Jesus Cristo. A nossa missão é seguir Jesus Cristo. Jesus é esse modelo para a nossa vida, irmãos, como igreja, como família dele, que nós somos. Uma certa vez um escriba disse assim: mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Queridos, a família e a igreja deve seguir a Jesus. Um escriba
disse a Jesus que seguiria ele. Nós precisamos seguir Jesus verdadeiramente. E os desafios para a geração de hoje, para os momentos de hoje, são muito grandes. Mas você precisa crer na palavra, você precisa confiar em Jesus, saber que Ele não lhe abandona, Ele está presente com você todos os momentos, independente do momento que seja. Não tenho dúvida, se eu fizesse pergunta a qualquer uma aqui, mas me diga uma situação que você viu Jesus lhe ajudando. Todo mundo tem motivos a isso. Todo mundo tem. Então, queridos, precisamos compreender da responsabilidade que nos foi imposta. Não ficamos felizes chamado de Igreja de Cristo? Não ficamos felizes quando somos chamados famílias de Deus? Ai, como a gente se enche, né? Quando alguém diz, você é família de Deus. Ai, que coisa maravilhosa. Mas a gente precisa ter responsabilidade do que nós somos, aquilo que nos foi imposto, aquilo que Jesus trouxe, os ensinos que Ele nos ensinou, ou que nos deu. É preciso, queridos, Deus não é de brincadeira, nem se deixa se escarnecer. É Bíblia, está escrito. É o que a gente vai recebendo orientação, é o que a gente vai recebendo direção perfeita. Estar só na igreja não basta, precisa ser obediente, temente a Deus, quando Deus lhe ensina o caminho que você deve caminhar. Vai lembrar de Provérbios 22:6, né? Quando fala isso. Mas a gente pode falar não só para as crianças, como para nós também, porque nós somos crianças. Ensina o caminho que a criança deve andar, ou seu filho, para que ele continue seguro, tranquilo. Nada do mundo possa impedir dele seguir Jesus, nada do mundo possa mudar a caminhada dele. Essa é a missão da igreja e da família, irmãos. Essa responsabilidade, queridos irmãos, precisamos ter. Veja o que disse Jesus no verso 20. Respondeu-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Precisamos saber disso, do que Jesus disse. Você vai seguir Jesus e fazer a vontade dEle. Ele não tem hora, nem momento para fazer isso e aquilo. Ele não tem uma cama confortável para poder descansar depois. Ele está cumprindo o papel que lhe foi incumbido pelo Pai. E Ele é o nosso mestre. Seguir Jesus. Jesus foi enviado pelo Pai. Jesus foi perfeito. Jesus não desobedeceu. E teve uma coisa que Jesus disse, que vocês lembram: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. É nós hoje, famílias e igreja, principalmente líderes da igreja de Cristo. Líderes da igreja de Cristo. No verso 21, a gente sabe que a prioridade da família, a prioridade da igreja é Jesus Cristo. O verso 21 está escrito assim: Senhor, olhe bem, permita-me ir primeiro sepultar o meu pai. Repara o que Jesus disse para ele. Jesus, porém, respondeu: segue-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você pode entender da prioridade da nossa vida. Era um costume judeus, era uma lei de judeus. Jovens só podiam sair de casa se seus pais morressem. Antes disso, ele tinha que cuidar até o dia que eles vivessem. E esse jovem foi chamado para seguir. Eles: deixa primeiro eu sepultar os meus pais. Jesus: deixa os mortos, sepulta os seus mortos. Eles que estavam longe, que não queriam seguir a Jesus, que estavam distantes da verdade. Então nós temos que seguir Jesus.
não tem para onde pensar diferente. Nós não somos a igreja? Nós não somos a família? O nosso modelo é Cristo, é seguir a Jesus. Então, queridos, amados irmãos, quando nós somos chamados por Jesus, nada pode impedir. Precisamos entender isso. Jesus disse: venha, eu estou te chamando. Venha, eu estou te chamando. Então não podemos negar o chamado de Jesus. Temos que acompanhar, temos que seguir a Jesus. Não olhe para os lados e muitas das vezes procurar argumentos, justificativas, motivos para não servir, para não ir, para não fazer conforme a vontade de Deus. Não resolve, só vai ter prejuízo. Não podemos criar esses argumentos, olhar para isso, olhar para os lados. É Jesus, é Ele quem chama. O apóstolo Mateus, ele relata, irmãos queridos, como deve ser fiel e íntegro a igreja e a família no propósito de Deus. Tem que ser íntegro e fiel, como família e igreja que nós somos, chamados por Jesus. Irmãos, uma coisa importante: chamado para a sua missão. Missão é um compromisso que nós assumimos com o Senhor, onde temos que alcançar o alvo. O alvo não pode ficar pelo meio do caminho, não pode ficar pela metade. Deus tem um propósito na escolha de cada um de nós, como essa família, como essa igreja. Que o propósito de Deus é que nós sejamos aquilo que Ele quer que seja: levar o Evangelho, levar a palavra, conquistar famílias, conquistar vidas, e não podemos parar. Essa é a nossa missão até a volta de Jesus Cristo. Mas para isso, temos que estarmos preparados, porque é uma ordem do Senhor. É uma ordem. O que mais nós precisamos é entender o que disse Jesus aos discípulos, no capítulo escrito por Mateus 28, verso 19: ide fazei discípulos de todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o que menos aparece pessoas para se envolver com essa área. Mas essa é a missão da igreja, essa é a missão das famílias. Começa pela sua casa, essa missão, seus familiares, e vai se expandindo, vai crescendo. Então, queridos e amados irmãos, entender o chamado para a sua missão, verso 26, porque temeis, homens de pouca fé. Porque temeis, homem de pouca fé. Nós precisamos acreditar, nós precisamos confiar e não temos que temer nada. Barreiras ou obstáculos que possam tentar impedir, nós temos que romper. Porque temeis, homens de pouca fé. Temos que confiar, temos que seguir a Cristo, porque foi Ele o grande evangelista, o grande missionário, para que todos nós lhe dessemos prosseguimento até a sua volta, até que Ele venha. Falamos muito aqui na ceia, né? Até que Ele venha. Mas é uma área que pouco se coloca à disposição. Nós fizemos aqui um convite, até agora não apareceu ninguém, para que a gente monte uma equipe de evangelização. É preciso, a igreja de Cristo precisa ter uma equipe para evangelizar. Isso é uma ordem de Jesus, não é do pastor da igreja, é uma ordem de Jesus Cristo.
Marcos 16:15. Ide. Não. Ide pregai a toda criatura. Nesse texto. Você está lá para 28:19. 16:15 é isso. Ide pregai o evangelho a toda criatura. Então vocês vejam que é Jesus quem fala, é Jesus quem ordena. Jesus não está pedindo, ele diz ide, o verbo no imperativo, ele está ordenando a nós irmos. Papel da igreja, gente, a missão da igreja, a missão da família, para vencer, é seguir Jesus, é isso que ele orienta. Então, queridos, nada deve impedir você cumprir a missão que Deus lhe escolheu, aquilo que lhe é atribuído. Nada pode, irmãos. Reflita. Falamos no início, você lembra que falamos de um mês que nós trabalhamos sobre mordomia cristã? Orienta tudo isso, cuidado da sua vida pessoal, do seu corpo, da sua família, da sua casa, da sua igreja, da sua missão, daquilo que você foi escolhido. Isso é uma missão. Então, queridos, amados irmãos, nada pode impedir. Quando Jesus chama, Ele mesmo prepara, Ele mesmo capacita, Ele mesmo lhe dá o poder. Onde é que está isso, irmã Roselane? Que Ele dá o poder quando Ele chama. Fale. Não tomou café. A irmã Josefa. Pega elas de surpresa. Isso, mas o que é que está escrito lá? Quando Jesus fala: descerei sobre vós o poder do Espírito. Então você nunca vai estar só. O próprio Deus vai lhe dar poder, vai lhe dar sabedoria. Então não temos motivos para recuar. Não podemos retroceder. Nós não somos de Cristo. Nós não fomos escolhidos. Nós não temos Jesus como nosso mestre, nós não temos Jesus como nosso Senhor. Como eu posso desobedecer ao meu mestre, ao meu Senhor? Como eu posso? Estou aguardando ainda, viu? Não vou parar não. Aquele que queira para a gente montar esse grupo de evangelização. Miriam tem feito uns apelos aí, não tem dado certo, né, Miriam? Nessa área da social. E nós também, área de evangelização, também se evangeliza. Nós também queremos evangelizar na comunidade onde estamos inseridos. Precisamos. Aqui tem famílias. E essas famílias têm que ser atendidas através de nós, que estamos aqui. Lá na frente tem outra igreja do Senhor, vai ser atendida pela igreja de lá. Mas aqui somos nós. Então, queridos, você precisa, para se preparar como o Senhor quer, e receber dEle o que Ele faz quando você é escolhido e chamado para ser essa igreja, para ser essa família. Ele vai lhe dar sabedoria, autoridade, alegria, paz, segurança, tranquilidade, e lhe capacitar. É aí onde nós vencemos, porque estamos seguindo Jesus. É aí onde a igreja e a família vencem, porque Ele vai dar essa preparação para que a gente possa chegar à vida eterna com Ele. Então, queridos, você precisa estar preparado, você precisa estar nos cultos e atento, você precisa fazer leitura da palavra diariamente, viver em oração diariamente, porque caso contrário, a gente corre o risco de sermos desviados. Corremos risco de sermos desviados. Então, queridos, vamos trazer alguns exemplos. Quando a família e a igreja é escolhida.
Você sabe que muitas coisas aparecem para impedir, não é isso? Mas nós temos o poder de Jesus em nossas vidas, para romper, para desmanchar. Não retroceda, não volte atrás, continue. Quando se põe a mão no arado, não pode voltar atrás. O arado é um instrumento agrícola, que antigamente era puxado pelos bois. Se o homem desse para trás, olhasse para trás, ele ali com a mão no arado, aquele arado entrava na terra e você era impulsionado para frente, e na queda você quebrava o pescoço. Se você tirasse a mão, o instrumento ele penetrava profundo na terra, lhe impulsionava, porque os bois puxando lá na frente, você voava e chegava lá. Quando você caía com o pescoço no chão, quebrava o pescoço. Então, quando se põe a mão do arado, não se olha para trás. Quando se entrega a vida a Jesus Cristo, segue a Ele. Segue Ele. É o que a gente vamos aprendendo, queridos. Irmãos, a gente precisa entender que a missão é árdua. A missão da família e da igreja. Mas como disse Jesus, agora vamos lá para o verso 20. O final do verso 20. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Não tem problema, não tem dificuldade, não tem obstáculo, não tem barreira que não possa ser vencido. Mas você tem que se colocar à disposição. Você tem que se apresentar como soldado de Cristo, como disse Paulo, 2 Timóteo capítulo 2. Soldado de Cristo é para servir. Então, queridos, eu disse que eu ia falar, né? Ministério de Moisés. Qual foi a barreira do ministério de Moisés? Faraó. Foi a barreira. Ministério de Josué. Qual foi a barreira? Foi uma pessoa. Acã. Muito bem. Foi a barreira. José do Egito. Sua própria família e a mulher de Potifar. Foram as barreiras. João Batista. Os fariseus, os escribas e quem mais? Herodes, muito bem. Herodes. Jesus, qual foi a barreira? Herodes, Pôncio Pilatos e os fariseus. Uma coisa, resumindo, todos eles venceram. Não há obstáculo, não há barreira que possa impedir. Jesus Cristo é o Deus da nossa vitória. Só se vence com Jesus. Isso eu quero dizer hoje aqui para nós, nas pelejas da caminhada terrena, em nosso lar, em nosso casamento, em nosso trabalho, em nossa igreja, só se vence se Jesus estiver à frente. Amém? Então que o Senhor, irmãos, continue nos abençoando grandemente, nos ensinando como família e igreja na preparação para a vida eterna. Vocês lembram desse tema aí? Ou dessa divisa? Sem abrir a Bíblia? Aquele que crê em Jesus Cristo tem. E aquele que não crê, a ira de Deus permanece sobre ele. Está vendo? Então nós cremos, irmãos. Então nós temos que seguir Jesus. A missão da igreja, a missão da família para vencer é Jesus somente. É seguirmos Ele. Ele é o modelo para que a gente possa vencer toda e qualquer situação que a gente venha enfrentar e ainda mais estar seguro para a vida eterna. Amém? Vamos orar ou quer mais um pouco? Eita, Josefa se retornou uma carreira. Ela pensa que eu não estou antenado aqui, né? Estou aqui observando tudo. Não levanta, quem vai sou eu mesmo, né? A nossa irmã Cláudia vai fazer essa oração final, em nome de Jesus. Que
agradecemos, Senhor, te agradecemos pelo Teu Espírito Santo aqui com a gente presente, nos orientando a esta caminhada, Senhor, na preparação para a vida eterna. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sobre toda a sua vida, sua família, seu lar, seu casamento, seus filhos, sobre essa igreja vencedora e santa do Senhor Jesus Cristo, que aqui está incumbida dessa missão de seguir a Jesus, como toda a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que se encontra implantada nos 4 cantos desta terra. Nós abençoamos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. E a igreja do Senhor Jesus Cristo diz: amém. Glórias a Deus. Uma oração silenciosa, estamos dispensados.